Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a gestação. O que é gestação? Gestação é o processo aí que acontece logo após aí a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né? Um processo chamado de fecundação que vai formar a primeira célula do organismo, que é chamado de zigoto. Essa célula zigótica, esse zigoto, vai passar por diferentes fases, etapas, por divisões celulares, até formar o embrião e depois formar o feto. Isso é que nós vamos estar vendo hoje durante este vídeo. Aqui, neste caso, nós temos aqui a célula ovo, né, ou zigoto, que já foi fecundado aí pelo espermatozoide. Lembrando que o que entra do espermatozoide é apenas o núcleo, né? E esse núcleo se funde ao núcleo do gameta feminino, um processo chamado de cariogamia, e aí começam as divisões celulares. Nesse primeiro momento aqui nós vamos ver o estágio que vai de 0 a 2 semanas, onde ocorrem aí as primeiras clivagens. Então vamos ver, ó. Tem a célula ovo, essa célula se divide em 2, 4, 8, depois 16, 32, formou uma estrutura mórula e depois formou uma estrutura blástula e por fim formou uma estrutura chamada de blastocisto tardio. Vamos ver novamente, ó. Primeira divisão, 2 células, 4 células, 8, 16, 32, uma mórula, depois ela forma uma cavidade formando blástula e depois forma-se uma estrutura chamada blastocisto, tá? Que vai ser fixado aí no útero para fazer, né, através de um processo chamado de nidação, e aí vai ocorrer, né, a partir dessa fixação, dessa nidação, vai ocorrer o desenvolvimento do feto, né, propriamente dito. Então essas fases aqui que nós vimos, ó, vai de 0 a 2 semanas, tá? As primeiras clivagens, a fórmula mórula, né, que é uma bolinha de célula sem ter uma cavidade interna, depois o embrioblasto ou blástula e depois o blastocisto tardio. E agora nós vamos dar continuidade. Isso que nós estamos vendo agora é um estágio que vai da 4ª até a 6ª semana, tá? Olha só o que acontece, ele vai formar um embrião, esse embrião vai ter aí algumas partes como se fosse uma espécie de uma cauda, como se fosse uma espécie de 2 pré-bracinhos ali. E uma coisa interessante que eu quero que vocês notem, deixa eu fazer novamente aqui do início, é que parece as fendas branquiais que surgem, né, nesse momento aqui. Eu vou aumentar, dar um zoom aqui e vou colocar novamente e nós vamos ver as fendas branquiais. E segundo os evolucionistas, olha aqui as fendas branquiais, ó. Segundo os evolucionistas, isso é prova que nós evoluímos aí, né? Temos o mesmo ancestral comum aí de peixes, né, no passado. Então aqui tem nesse estágio aqui de 4 a 6 semanas, o embrião tem aí, né, o sinal, tem as fendas branquiais que vão desaparecendo. Depois de 4 a 6 semanas, nós vamos ver agora um intervalo de 10 a 38 semanas, que é quando, né, já está totalmente formado aí o bebê, o feto, e já está pronto a nascer. Então esse processo aqui é de da 10ª semana à 38ª semana, né? Então nós podemos ver esse desenvolvimento. Na 38ª semana o bebê já está pronto para nascer, né? Já não está mais cabendo ali dentro do útero, tá? Ele vai se desenvolver os bracinhos, os órgãos genitais, já desenvolveu tudo, tá? Então aqui vamos voltar novamente só para rever, né? De 0 a 2 semanas ocorrem apenas as clivagem, formulação da forma a blástula, a mórula, a blástula e o embrioblasto, o blastocisto e o blastocisto tardio. Depois, né, eu tenho aí da 4ª a 6ª semana, onde está formando
já começa a ganhar forma aí de algum tipo de animal, mas ainda não é parecido, já ainda tem semelhança nesse estágio com muitos embriões do reino animal, tá? Nessa fase nós conseguimos ver então aqui entre a quarta e sexta semana as fendas branquiais, tá? Tem apenas o sinal do olho, não teve totalmente a formulação do olho, não desenvolveu os braços, os dedos, os pés ainda. E depois da 10ª semana em diante, né, já ocorre a formação total e aí já tem o feto, né, o bebê pronto para ter o parto, tá, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou usando o aplicativo de realidade aumentada aqui, app Biologia RA. Vou estar deixando nas descrições aí o site, o link desse aplicativo e o site. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o parto, tá, pessoal? É bem interessante também sobre o parto normal.